Olá, meu nome é Carolina e hoje nós vamos falar sobre a permeabilidade seletiva da membrana plasmática. Muito bem, antes da gente começar a falar sobre essa permeabilidade seletiva, existem três conceitos da química que precisam estar bem fundamentados. O conceito de soluções hipotônica, hipertônica e isotônica. O que seria uma solução hipotônica? É quando eu tenho muito solvente e pouquíssima concentração de soluto. No meu desenho aqui fica bem claro. Imagina um copo com água, cheio de água, e apenas uma colherzinha de café que de repente eu coloque lá dentro com açúcar, por exemplo. Então eu tenho muito pouco soluto para muito solvente. Essa solução nós chamamos de uma solução hipotônica. Na solução hipertônica, eu vou ter o contrário disso. Eu tenho pouco solvente, mas uma concentração muito alta de soluto. Então, imagina se num copo, por exemplo, de água, eu colocasse apenas 2 dedos de água e colocasse 4, 5 colheres de sopa, por exemplo, de açúcar. Eu ficaria com uma solução até pastosa, né? Mas com muito soluto. Essa solução, então, eu chamo de solução hipertônica. Muito bem, existe uma solução que nós chamamos de isotônica. Iso significa igual, em equilíbrio. O que seria uma solução isotônica? É uma solução em que a concentração de soluto e solvente são equilibradas. Observe, não é que é 50% de água e 50% de soluto. Não, existe um equilíbrio, uma concentração adequada para a quantidade de solvente, de repente, que eu tenha num copo de água. Isso é o que fazem muitos dos isotônicos dentro do nosso corpo. Quando a gente pratica atividade física, a gente tem uma habilidade em transpirar. E nessa transpiração, nós perdemos muitos sais presentes no nosso corpo, como o sódio, por exemplo. E o que acontece? O isotônico ele é importante para a gente poder equilibrar novamente todas as células do nosso corpo. Lembre, um conjunto de células forma um tecido, um conjunto de tecidos forma um órgão, um conjunto de órgãos forma um sistema e um conjunto de sistemas forma um indivíduo. Então, se a gente está perdendo sal, eu preciso repor e manter a minha unidade mínima estrutural de maneira adequada. Muito bem, a membrana plasmática, ela é seletiva e ela tem também permeabilidade. E ela pode fazer 2 tipos de transporte, um transporte passivo e um transporte ativo. Hoje eu vou falar com vocês sobre o transporte passivo. Ele é um transporte sem gasto de energia, um transporte onde a célula não vai ter que produzir nenhum tipo de combustível para executar esses tipos de transporte. Acontece num processo naturalmente, como um equilíbrio entre o meio intracelular da célula e o meio extracelular ao qual ela está. Esses processos sem gasto de energia podem ser do tipo de difusão simples. O nome já está falando, é muito simples. Ele simplesmente acontece quando ocorre a passagem de uma solução que está hipertônica para um meio que está hipotônico. Essa passagem acontece apenas de moléculas e não de substâncias líquidas. Muito bem, nós temos também um tipo de processo que nós chamamos de osmose. A osmose é feita somente pela água, ou seja, é a passagem da água de um meio que está hipotônico, com baixa concentração de sais, para o meio hipertônico, ou seja, que tem muita quantidade de sais. Além disso, nós temos a difusão facilitada, que é um processo em que ocorre passagem de moléculas, de substâncias, através de proteínas. A membrana plasmática, dentro da sua bicamada lipídica, ela apresentam proteínas inseridas, aderidas. Essas proteínas têm a função de serem permeases, ou seja, elas colocam elementos que estão no meio extracelular para dentro da célula. Conforme elas vão fazendo, carregando essas substâncias, então a célula vai podendo obter determinados tipos de substâncias que não entraram pela difusão simples, ou seja, pelo próprio canal
pelo próprio poro, desculpa, da membrana plasmática. Um outro tipo de transporte sem gasto de energia são as proteínas do tipo porinas, o que ocorre apenas a passagem de íons. Então, dependendo do tipo de elemento e de substância, cada uma entra pela célula ou sai da mesma por um tipo de transporte. Por isso que a membrana plasmática, ela não é só uma estrutura que delimita o meio externo do interno. Ela é uma estrutura altamente especializada e que promove uma série de transportes, no nosso caso de hoje, apenas sem gasto de energia. Eu espero que vocês tenham compreendido. Até a próxima!